Oi, esse é o Conexão. Na primeira quinzena de outubro, a gente traz assuntos voltados para os educadores. Essa é a nossa forma de comemorar o Dia do Professor. E hoje a gente fala sobre o plano de aula. Há quem defenda que o bom plano de aula tem que ter o foco na aprendizagem, tem que envolver toda a comunidade escolar, deve ter um caráter avaliativo e tem que conter os princípios pedagógicos que fazem sentido para aquela escola. E hoje a gente quer saber como é que ele deve ser montado. O que não pode ficar de fora do plano de aula? Quais devem ser os critérios para essa etapa do planejamento? E será que a gente realmente precisa de um plano de aula? A gente vai perguntar tudo isso e muito mais para Viviane Anaia, que é coordenadora do curso de Pedagogia da Universidade Veiga de Almeida, para Camila Camilo, que é coordenadora dos planos de aula da Associação Nova Escola, e para Bárbara Soares, que é professora do curso técnico do NAVE. Gente, obrigada pela participação de vocês aqui com a gente. Eu queria começar perguntando justamente isso, Viviane. Eu comecei a pesquisar lá, e claro, não sou professora, então a gente pesquisa tudo assim enlouquecidamente, e eu vejo muitos comentários que as pessoas fazem às vezes nas redes sociais, né, e tal, em alguns vídeos. E eu vi algumas pessoas falando assim, cara, mas pô, plano de aula engessa o negócio, a gente não precisa de plano de aula. Eu queria tensionar isso, assim. Qual que é a importância dos planos de aula, desse planejamento? Toda ação humana, ela depende de um planejamento. Você ir ao mercado, você planeja. Senão você corre o risco de comprar alguma coisa que você não precisa e deixar de comprar o que efetivamente você busca. Com o plano de aula é a mesma coisa. O plano de aula, ele vai direcionar o teu foco para um determinado assunto. Por isso que ele é fundamental. O improviso, neste caso, sem ter um direcionamento, ele não é bom para a condução da aula. Então, quando você diz não é bom, dá uns exemplos do que pode acontecer com a educadora que não pensa bem lá e não faz esse planejamento anterior ao entrar na sala de aula? Não saber o que trabalhar naquele determinado dia. Qual é o conteúdo que ela vai trabalhar e qual é o caminho metodológico que ela escolheu para trabalhar aquele conteúdo. Então é importante até para você fazer escolhas que sejam significativas para a condução do processo educativo. E Bárbara, assim, na sua opinião, quais são os critérios que vocês têm que levar em consideração? Porque me passa uma sensação de que vocês têm um mundo de informações para passar para aqueles alunos durante aquele período, né, o ano letivo, ou então, não sei, o semestre. E assim, quais são os critérios para determinar o que vai estar nesses 50 minutos de aula para que não perca tempo, para que seja eficiente? Assim, o primeiro ponto é a gente entender quem é o nosso público, né? Lá na escola a gente atende o ensino médio, primeiro, segundo ano, terceiro médio, do ensino médio. E a gente deixa bem definido, assim, no primeiro ano ele está na formação, entendendo o que é escola, o que ele vai aprender. No segundo ele já trabalha com projetos e terceiro já focado no mercado de trabalho. Então a gente tem bem dividido que cada ano vai cursar. E aí nisso, aí a gente vai sentindo, claro, de semana em semana, inclusive nas reuniões que a gente tem semanais, se aquela turma avançou, não avançou, se eu tenho que rever o meu plano de aula. Porque pode ser que aquela ferramenta que eu dei, eu planejei em 50 minutos, falar sobre ela e fazer um exercício, mas perceber que eles não aprenderam da forma que a gente achava que tinha que ser, não assimilaram direito o conteúdo, então a gente pode adicionar mais uma aula. Então o plano de aula ele tem que ter também então realmente tem que ter esse caráter avaliativo, né, de acompanhamento. Sim. E tal. E tem que ser flexível. Lá a gente trabalha com bimestre. Então, o bimestre não é engessado em 8 aulas. A gente sempre deixa 1 ou 2 aulas extras, justamente para ver se, esse dia a gente consegue estender um pouco mais, ou não, precisou ter que fazer uma reunião de emergência. Então, a gente precisa dessa flexibilidade. E assim, Camilo, eu queria saber o seguinte, a Nova Escola sempre ofereceu essa história do plano de aula, mas com a aprovação da BNCC vocês fizeram algumas mudanças para auxiliar os professores, né? A gente sempre fez plano de aula, né? Mas com a base surgiu uma parceria entre o Google e a Fundação Lehman e para a Educação Infantil com o Instituto Alana, para que a gente fizesse planos que cobrissem a base, todas as habilidades dos componentes curriculares ali planejados, e que esses planos fossem feitos por professores. Então, antes a gente contratava especialistas, dessa vez a gente fez um processo seletivo enorme para ter professores de todo o Brasil, porque a gente entende que quem manja de sala de aula é professor mesmo.
E aí que a gente conseguiu fazer o projeto e publicar os 6 planos na plataforma. São 6.000, né, que tem lá São na plataforma. Eu queria 6.000. até mostrar esses planos, porque eles são bem detalhados, né? Como é que foi justamente essa participação desses educadores, dessas educadoras na formulação? Eles mandavam planos de aulas para vocês? Então, foi bem complexo. Além da gente, olha que é só, bastante dá uma gente. olhadinha aí. Cara, tem o título, tem o ano, tem a periodicidade, prática, ele é bem detalhado. dinâmica, tem tudo ali, né? Primeiro a gente abriu um processo seletivo, depois a gente fez uma formação, uma parte dessa formação foi presencial, então a gente reuniu pessoas do Brasil inteiro em um lugar. Houve também algumas formações online para essa produção, e aí a gente tinha uma organização ali em cargos para que um apoiasse o outro, para que tivesse um mentor, que apoiasse o trabalho dos autores, os especialistas que ajudavam, sobretudo ciências, por exemplo, tem alguns conteúdos novos que tradicionalmente não estavam presentes no Fundamental 2. Então a gente tinha especialistas que davam suporte para isso e também os assessores pedagógicos que ajudaram a pensar em metodologia, em modelo de plano, em todos esses detalhes que você vê quando você entra lá. E aí quando você pensa nesses planos de aula, eles podem ser utilizados por diversos tipos de escola, diversas realidades, porque o Brasil tem todo tipo de escola, a gente para pensar, né? Pode. Uma das nossas premissas era que os planos de aula, eles respeitassem a realidade da escola pública. E isso significa que ele tem que ser possível de ser realizado no maior número possível de escolas. Então não dá para o plano só acontecer se tiver um telescópio. Que a gente sabe que talvez tenha uma outra que tenha, mas eu estudei em escola pública e na minha escola não tinha telescópio, pelo menos. E além disso, a gente tem alguns itens bastante... O plano é bem detalhado mesmo, até para que o professor consiga adaptar da maneira que for melhor para ele, porque a gente sabe que isso acontece, é saudável que aconteça, né? A gente tem alguns itens para adaptar a realidade local. Então, em História e Geografia, tem alguns itens para sugerir como é que você pode adaptar o seu currículo. Ah, bacana. E aí tá tudo de graça ali para os professores, né? Isso que é legal. Isso. Então fica aí uma ferramenta, viu? A gente falou que nesses 15 dias a gente ia encher os nossos educadores de ferramentas. Está aí a ferramenta da Nova Escola, que não é exatamente uma novidade, mas alinhada à BNCC tem toda uma novidade em torno disso aí. E essa estrutura de plano é mesmo... Pode falar. Desculpa, essa estrutura de plano é mesmo uma novidade. A gente pensou... Essa estruturação, né? Ah, tá. Entendi. Para que fizesse sentido com a base. Nossa, e aí eu fico pensando na pessoa que está saindo da faculdade, como que aprende a fazer isso? Assim, a faculdade, Viviane, ela dá esse suporte para ensinar esse futuro educador a montar planos de aula? Sim, nós temos disciplinas no curso de pedagogia e nas licenciaturas que vão trabalhar basicamente com modelos de planos e estruturação de planos. É claro que o plano ele é um orientador da sua ação pedagógica, mas imprevistos acontecem, né? Então, há situações em que aquilo que você planejou, ele fugiu um pouco, porque surgiram outras questões, mas essas questões só foram motivadas porque algum start aconteceu no plano, alguma coisa fez com que o aluno ele se sentisse motivado a fazer determinadas perguntas. Então, o plano, e eu concordo, ele não pode se engessar, ele é um orientador, ele é um percurso saudável, é um momento em que eu vou planejar minha estrutura de aula, mas a gente também tem que considerar que situações que fogem daquilo que está planejado podem acontecer. Então é importante que a gente esteja preparado também para isso. E quando a gente pensa no ensino técnico, quais são as diferenças, assim, na verdade, as características próprias do ensino técnico, quando a gente pensa na formação do plano de aula? Assim, pensando bem especificamente do NAVE, e já pensando na nova, né, no BNCC, que a gente tenta sempre trazer qual é o objetivo daquela disciplina. E apesar de trabalhar com ensino técnico e novas tecnologias, arduinos, software de edição de vídeo, de imagem, para que serve aquilo, né? Então, a gente tem um lema lá que é para usar tecnologia ao seu favor e para melhorar o mundo. Então, a gente tenta trazer para a realidade. Então, vamos fazer um trabalho de vídeo. Você quer fazer do quê? Sobre o quê? Ter essa imersão, para aí sim a gente conseguir dividir. Então, claro que a gente passa pelo ferramental, sim. Aí tem que botar na balança que a gente também tem alunos especiais, né, que é uma coisa que também não dá para se deixar de lado na hora de preparar a aula.
e ver dentro dos componentes que a gente tem, da obrigatoriedade que a gente tem para passar para ele, o que realmente dá é viável e o que realmente não é viável. E aí sentir durante a aula se aquele aluno está desenvolvendo, vai dar tempo de entregar, se há necessidade de repente de integrar com uma outra disciplina do regular. E o critério, quando a gente pensa no técnico, é realmente deixá-lo preparado para o mercado de trabalho? Porque assim, quando a gente pensa na formação sem ser técnico, a gente pensa muito na formação desse indivíduo para a vida, né? Também para o mercado de trabalho, mas também para a vida. Quando tem essa característica técnica, é justamente assim, cara, o que o mercado vai pedir dessa pessoa que ela tem que sair com essa ferramenta daqui? É um dos critérios? Sim e não, vamos dizer assim, porque o que a gente tem visto hoje do mercado são as necessidades das soft skills, não das hard skills. Hoje você entra no YouTube da vida, você tem um tutorial, como você edita uma imagem, sem eu precisar de um curso técnico. Então, assim, eu tendo aquela ferramenta, sabendo manipular aquilo, o que eu uso, como eu uso, para que eu uso. Então, é o trabalho em grupo, é a ética, é a troca, é a apresentação, São realmente as habilidades socioemocionais, Socioemocionais. Eu queria que a gente fizesse uma pausa da nossa conversa aqui no estúdio para poder ver um material que foi produzido pela Fundação Lehman. Aí você vai ver um trechinho de vídeo que mostra 2 professores trocando uma ideia sobre um método chamado planejar em dobro. Planejar em dobro. Veja só. Vamos dizer que você está trabalhando o ciclo da água, que é do teu currículo. Você vai iniciar a aula escrevendo o objetivo, você vai apresentar imagens para sensibilizar os alunos. O que você quer que eles façam nesse momento das imagens? Você quer que eles só assistam silenciosamente ou você quer que eles escrevam as impressões deles? Enquanto você está passando a imagem, você tem que pensar naquilo que os alunos também farão. Esse é o planejar em dobro. Depois, por exemplo, você discutiu as imagens, aí você vai à lousa escrever o esquema do ciclo da água. O que os alunos vão fazer? Se eles antes estavam só assistindo a imagem, eles vão agora copiar esse esquema? Então você tem que dizer para eles, agora a gente vai pegar o lápis, o caderno, abrir na página tal, para poder copiar. Enquanto eu estou aqui escrevendo na lousa, vocês vão copiar. Tudo isso você cuida no planejamento. Assim, durante a aula, você já tem a agilidade de cada momento acontecer. Mas no meu planejamento eu faço como? É simples, vou te mostrar aqui. Você já escreve o objetivo das atividades, não é? Isso. Você vai trabalhar aqui qual é a tua atuação, por exemplo, apresentar as imagens. E aí você vai planejar também o que os alunos vão fazer enquanto você apresenta a imagem. Vão assistir silenciosamente, entendeu? E então, a cada atividade, a cada momento da aula, você dá o comando para os alunos. Assim, eles se envolvem, fica claro qual é a atuação deles naquele momento e eles colaboram mais com a sua aula. Legal. Aí, nesse ponto, Camila, o que você acha? Assim, é uma boa mesmo ter esse dobro de cuidado? Ali parece que poderia ser uma coordenadora pedagógica ajudando a professora da escola dela a planejar, né? Me parece uma estratégia interessante, até porque a função da coordenação pedagógica na escola é essa mesma, é apoiar a professora, é apoiar o professor na maneira como ela vai planejar, como ela vai ensinar, as questões de didática, de estratégia didática que ela tem que lidar no dia a dia. Me parece interessante. E ali também me chama a atenção, assim, a gente falou sobre o detalhamento do plano de aula que a gente tem no site, né? O plano ali, ele é um plano que professores fizeram para que outros professores aplicassem, usassem, adaptassem. É tipo um compartilhar, né, de boas práticas. E no caso do vídeo, é um trabalho muito mais individual. Como a gente, quando faz um plano nosso, ele não precisa do mesmo nível de detalhamento. Ele precisa ser compreensível e útil para você. Que me parece a estratégia que está sendo utilizada ali. E aí, nesse ponto, Viviane, ali só tem que tomar cuidado justamente porque pode se correr o risco de engessar mesmo, né? Eu particularmente, eu entendo que um bom planejamento, ele é difícil, né? O bom planejamento é aquele que você tem surpresas. E é difícil você prever, olha, eu vou fazer isso enquanto o aluno faz aquilo.
Eu tenho um pouco de dificuldade de entender dessa forma tão quadrada, tão fechadinha e tão cartesiana. Eu acho que o planejamento ele é importante, ele é fundamental, mas você tem que flexibilizar um pouco até a atuação do professor e dos alunos em relação àquilo que foi planejado, porque senão você engessa a própria espontaneidade e o emergir de questões que estão para além daquilo que você planejou, o que é a aula efetiva, né? Então eu vejo com um pouco de cuidado isso. Quando você diz que, assim, que o bom planejamento ele dá espaço para surpresas, assim, Sim. Por quê? Você planeja, mas você também dá esse espaço para o que vai acontecer, Sim, é isso? a ação no humana, planejamento? Sim, no planejamento não, porque você não tem como escrever No plano isso, de aula. não tem como prever isso, até porque o emergir, ele independe daquilo que você colocou. Você às vezes pode fazer um planejamento e surpresas vão acontecer a partir de alguma coisa que foi dito ali. É por isso que é importante dar esse espaço para a espontaneidade. Nem tudo você prevê no planejamento. No planejamento você vai colocar a essência daquilo que você vai trabalhar, mas o desenrolar das aulas, o desenrolar da ação, ela é muito surpresa, né? Tem um fator surpresa ali. E assim, você percebe em sala de aula que existe esse construir a aula junto mesmo, assim? Muito, muito. E felizmente, então, que é assim, né? Felizmente. E assim, é de um dia para outro. Aconteceu, pegou fogo, ou um jogo de futebol, campeão, e traz aquela temática para dentro da sala de aula. A gente pode trabalhar com a ferramenta. Nessa semana mesmo eu estava dando cores para os alunos do ensino médio e do segundo ano, e eu falei, gente, e os times de futebol carioca, quais que usam as cores complementares? Né? E aí é um tema que engaja eles estão conectados, estão antenados, então a gente consegue trabalhar. Então, assim, ao a gente trabalhar com uma ferramenta de edição de imagem, eles sugerirem a foto. Ai, professora, limpa essa espinha aqui, ou então, tira essa gordurinha. E isso traz eles para a aula, né? Principalmente quando você tem uma turma de 45 alunos. Imagina. Como é que você lida com a questão da tecnologia? Você comentou que utiliza algumas ferramentas para fora da sala de aula e que são ferramentas que fazem parte da vida dos alunos. Isso também entra no seu plano de aula? Assim, está previsto que essas ferramentas sejam utilizadas? Sim, assim, como comentei, é usar a tecnologia ao nosso favor e para a melhora do mundo. Então, se a gente tem a rede social, por que não usar a rede social para compartilhamento de resultados de trabalho, de conteúdo, de dicas, né? Como não usar uma ferramenta de gerenciamento para gerenciar os próprios projetos deles, né? A gente tem, durante o ensino médio, cada ano a gente tem um tipo de oficina. Oficina 1 é essa divisão, esse compartilhamento de conteúdos e trilhas que eles optam. Então, ele já rompe ali a questão da sala de aula, porque eu tenho aluno da turma 1, da turma 2, da turma 3 no mesmo local. Já no segundo ano, eles trabalham, por exemplo, com ferramentas de gerenciamento, que eles têm um jogo para fazer e quem faz a arte, quem testa, quem faz a programação. E já no terceiro ano, eles usam isso como portfólio, né? Como é que eu vou mostrar as minhas competências para o mercado? O que eu já produzi nesses 3 anos? O celular está na sala de aula, o fone de ouvido está na sala de aula, a gente trabalha com os laboratórios, porque eu não vou ficar escutando uma música em vez de te escutar, já que eu tenho ali internet, computador. Então, como é que eu consigo, a gente tenta sempre pensar como é que usar isso ao nosso favor também, né? Para trazer a atenção. E aí, um outro aspecto que eu queria entrar agora na última parte do programa é o seguinte: quando o plano de aula não está dando certo, porque pode acontecer, e acontece, eu queria saber, de ter aquela programação bonita, planejamento e tal, e não rolar, não fluir. Isso acontece? Eu acho que acontece, como qualquer planejamento que a gente faz na vida, né? Às vezes a professora falou do mercado, às vezes a gente planeja ir no mercado e comprar tal coisa e sei lá. Imagina numa sala de aula que é um organismo social altamente complexo, né? E às vezes, esse não acontecer não necessariamente é ruim. É muito importante a professora se planejar, porque aí ela tem intencionalidade no que ela está fazendo, né? Ela leva uma organização do aprendizado, de como que ela quer, o que ela pretende com aquela aula. Mas às vezes vem uma pergunta que é muito boa e que talvez não tenha nada a ver diretamente com o tema da aula, mas ela vai gerar um super aprendizado. Então você não passa por cima disso, faz parte, é do jogo, né?
E aí como é que controla, por exemplo, a questão do tempo? Como eu não sou professora, eu fico preocupada com o tempo. Será que vai dar tempo de dar o conteúdo todo? Não rolou nessa primeira aula. Como é que faz, Viviane? Assim, existe essa facilidade, essa flexibilização? Às vezes é preciso realmente correr com um pouco de conteúdo. Como é que faz para poder lidar com o tempo e a quantidade de conteúdo que precisa ser passado? Eu sempre costumo dizer que um planejamento, ele não pode, até a colega colocou isso, ela não pode ter exatamente as semanas de aula, né? Você precisa ter ali um gapzinho, uma gordurinha para poder usar nesses momentos em que acontecem essas conversas que extrapolam aquilo que você colocou no planejamento. Mas é claro, existe ali uma intencionalidade educativa, um conteúdo que precisa ser trabalhado em um determinado tempo, até porque ele é pré-requisito para a sequência desse aprendizado. Mas isso tem que fazer parte do planejamento. Eu preciso entender que eu tenho ali uma gordurinha para queimar, eu posso usar esse tempo extra, mas eu não posso perder o foco do objetivo final traçado no meu plano, no meu planejamento. Então eu tenho que ter consciência dessa responsabilidade, dessa função social que a escola assume com os alunos. Né? Então a gente precisa ter isso muito claro. E assim, já aconteceu com vocês de chegar ao final do ano, conseguir fechar, mas sentir que poderia ter trabalhado um pouco melhor? Como é que lida com essa frustração? É uma questão que acontece muito, tanto na universidade quanto na educação básica, né? É uma sensação de que faltou alguma coisa. Mas esse faltou alguma coisa também é um aprendizado, né? A gente tem que levar isso em consideração, rever para o próximo planejamento ou aumentar esse tempo que a gente pode flexibilizar ou ficar atento com relação às próximas ações. Isso também faz parte do planejamento. É um aprendizado contínuo. O planejamento, ele não é a garantia de sucesso, mas sem ele é a garantia de fracasso. Então a gente precisa usar o planejamento a favor do processo educativo e entender que às vezes não deu certo. Rever, replanejar e reestruturar o percurso. Às vezes precisa naturalizar um pouco o erro, né? A gente fica muito nessa coisa de só acertar, né? É isso mesmo. Aí para terminar eu queria pegar umas dicas com vocês. Vocês aqui, educadoras, o que vocês compartilhariam com quem está nos assistindo, que é educador e é educadora também? Quais são as perguntas assim que vocês acham que são importantes ao fazer o planejamento? Vamos começar aqui com a Camila, então. Olha, além da dica de acessar o site para ver os planos da escola, porque eu tenho que vender meu peixe. Esperta ela, eu gosto de gente assim, pega o kill, né? Acho que além disso, a gente sempre, quando na produção dos planos, a gente se preocupou com o ensino por habilidades que a base determina em começar por onde você quer que o aluno vai chegar, que é o tal do planejamento reverso, né? Isso é muito importante, porque o olhar da professora fica direcionado para o aprendizado do aluno. O resultado, então, essa é uma dica. O resultado que quer ser alcançado, então, começa por onde você quer que o aluno chegue. Então, nessa aula, eu quero que ele entenda a fração. Esse não é o objetivo de uma aula, esse é um objetivo enorme, é só um exemplo. Começa por aí. Que aí já vai ser um pouco mais fácil. Quais perguntas devem ser feitas, Viviane? Qual é a proposta desse ensino? Né? O que eu pretendo alcançar ao final dessa aula, ao final desse bimestre, ao final desse semestre? E organizar o seu plano com o propósito de atender a esse objetivo. Tanto em termos de metodologia, de estratégias, de recursos avaliativos. Então, qual é o conjunto de ações que eu tenho que me programar para que aquele objetivo final seja atendido, seja alcançado? Essa é a principal dica. Pergunta. E você, Bárbara? Eu já vou ser um pouco mais ousada, né? Claro que a gente tem que focar sempre no objetivo, concordo com as duas, gênero, número e grau, mas no que eu posso inovar? Né? Porque se eu dei essa mesma aula no passado e eu errei, ou até mesmo acertei, eu estou na minha zona de conforto. O que eu posso inovar, fazer um pouquinho diferente para que eu engaje mais os alunos? Eu acho que esse é e que pode dar errado, sim, mas faz parte do aprendizado, tanto para eles quanto para a gente. Então, assim, o que eu posso mudar? A BNCC está aí, os alunos estão hiperconectados e entender o mundo deles. O que está acontecendo? O que eu posso trazer de atual para que eu consiga conectar com uma fração, que eu consiga conectar com algo que eu queira dar? Eu acho que
tentar sair um pouquinho da zona de conforto. Com certeza. E é legal que essa última dica não serve apenas para professores, serve para todo mundo, né? Para todas as áreas de trabalho, realmente. Como que eu posso fazer diferente? Como que eu posso fazer melhor? E inovação não necessariamente tem a ver com dinheiro, né? Com investimento de grana, às vezes já é uma inovação. Com certeza, é verdade. Gente, foi muito legal conversar com vocês. Eu quero muito agradecer. Obrigada por estarem aqui com a gente, dividindo o conhecimento de vocês, viu? Obrigada. A você de casa, muito obrigada pela sua companhia também. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. E agora a nossa hashtag é nenhum sem professor e dia do professor, viu? Um beijo, até a próxima.